Olá pessoal, bom, nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida, alguns fundamentos e práticas que envolvem esse modelo de ensino, tá? Basicamente a estrutura da aula vai ser a seguinte: primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é e o que não é a sala de aula invertida. Em seguida eu vou falar por que inverter a sala de aula, o que as pesquisas dizem como sendo importante, né? Como essa prática ela é justificada em termos de pesquisa em ensino de ciências e como inverter a sala de aula na prática, como colocar isso em prática. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas três questões: o que, por que e como. O que é a sala de aula invertida, por que inverter e como inverter. Então, começando pela primeira questão, o que é e o que não é a sala de aula invertida. Basicamente, a sala de aula invertida ela é conhecida atualmente por esse livro, Flip Your Classroom, que já tem uma tradução para o português e foi escrito por esses dois professores de ensino médio norte-americanos, professores de química, se eu não me engano, que são o Jonathan Bergman e o Aaron Sams. E basicamente o que nós encontramos na mídia sobre sala de aula invertida está associado a esse livro em particular. Então, quando as pessoas descrevem o método sala de aula invertida, geralmente elas estão descrevendo o método que esses dois professores abordam neste livro aí, em particular. Mas, dentro desse livro mesmo, os autores argumentam que nem mesmo o termo sala de aula invertida foi criado por eles. Tá? O termo, como os autores explicitam, ele foi criado pela mídia e eles adotaram o termo, mas em momento algum eles disseram ser os criadores desse termo e da abordagem de sala de aula invertida. Mas eles são responsáveis em grande parte pela popularização da sala de aula invertida. O que vocês veem na mídia geralmente está associado então ao trabalho desses dois pesquisadores. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte: quando a gente fala em metodologia de ensino, métodos de ensino ou modelos de ensino, geralmente se dá muita ênfase ao aspecto técnico, né? Ao que fazer. Por exemplo, pedir para o aluno assistir a um vídeo. Tá? E a abordagem que eu vou seguir daqui em diante é uma abordagem que eu e o grupo de pesquisa do qual faço parte seguimos, que é entender os métodos de ensino não apenas como técnicas, mas como técnicas e princípios pedagógicos que justificam essas técnicas. Quer dizer, existe um aspecto filosófico, teórico por trás daquilo que é feito na prática. Então, a prática, pedir para o aluno assistir a um vídeo, não nos diz muita coisa. A gente precisa entender por que o professor deve pedir para o aluno assistir algum vídeo. Então, quando eu penso em método de ensino, quando eu penso em sala de aula invertida, eu penso nesses dois aspectos, num princípio pedagógico e num princípio prático. Tá? Eu falo isso porque eu vou apresentar primeiro para vocês quais são os princípios pedagógicos que envolvem a sala de aula invertida. Tá? Basicamente são os seguintes: o foco na construção do conhecimento. Então, o foco não é, assim como é no ensino tradicional, na transmissão do conhecimento. Na sala de aula invertida, o foco está na construção do conhecimento. Tá? O aluno é a figura central do processo de ensino e aprendizagem. No ensino tradicional, geralmente, nós temos o professor como o aspecto central. Se nós imaginamos uma aula tradicional, a gente vê, né, os alunos e o professor no centro ou na frente, né, fazendo sua exposição. Então, ele tem um aspecto central no processo. O terceiro item é que o planejamento ele é pensado em termos das atividades que os alunos realizarão para aprender. Então, enquanto professor, quando vocês estão planejando uma aula ao estilo sala de aula invertida, vocês vão pensar em que tipo de atividade o aluno deve fazer para que nós atinjamos os nossos objetivos de aprendizagem. Tá? Tradicionalmente, o professor pensa no que ele vai ter que transmitir ao aluno.
né? Como ele vai fazer uma exposição mais adequada sobre determinado conteúdo. Na sala de aula invertida não é assim. O planejamento ele é pensado em termos de atividades que o aluno vai fazer, né? Vai ter que fazer para aprender. Que tipo de problema, que tipo de atividade experimental, que tipo de vídeo ele vai ter que assistir. Tá? Um outro aspecto é a valorização do tempo em sala de aula. Então, o tempo em sala de aula, ele, na perspectiva da sala de aula invertida, deve ser utilizado para resolver problemas, para que o aluno se engaje ativamente no processo de ensino e aprendizagem, não que ele seja utilizado para a transmissão do conhecimento. Né? Essa transmissão do conhecimento, ou esse primeiro contato que o aluno tem com o conteúdo, ele pode ser feito em outros momentos, como em casa. Né? O momento de sala de aula ele tem que ser melhor aproveitado. Isso está por trás da perspectiva da sala de aula invertida. E um último aspecto é a questão da avaliação formativa, quer dizer, a avaliação ela ocorre não apenas com uma prova ao final do processo, mas ao longo de todo o processo. Então, esses 5 elementos apresentam, né, de uma forma resumida, quais são os princípios pedagógicos, quer dizer, aquilo que sustenta a prática da sala de aula invertida. A prática que alguns de vocês talvez já conheçam, ela é sustentada por esses princípios, por essas ideias, tá? Já no aspecto prático, como que funciona? Então, lembrando que a gente tem todo aquele aspecto que sustenta a prática, e na prática como que funciona. Aqui eu vou fazer uma explicação mais simples, depois a gente vai complexificando um pouco. A mais simples seria a que está presente no livro verde, aquele dos autores norte-americanos, tá? Então, no aspecto prático, como que funciona? Primeiro, o professor pede que o aluno assista a um vídeo de uns 10 minutos, aproximadamente, em casa, né? Fora da sala de aula. Esse vídeo, ele é a apresentação do conteúdo, é o primeiro contato que o aluno vai ter com um determinado conteúdo específico, tá? Além do vídeo, o professor pede que o aluno responda algumas questões sobre o vídeo, sobre o conteúdo do vídeo. Ou simplesmente pede que o aluno elabore algumas questões sobre aquilo que ele viu. O que ele não entendeu direito, o que ficou confuso, ou o que ele mais gostou sobre o conteúdo. Então, essas são algumas atividades. Indo para a sala de aula, a primeira coisa que o professor faz é retomar essas questões que os alunos responderam em casa, né? Ou coletar as dúvidas deles dessa tarefa de casa e apresentar no início da aula. Então, a primeira coisa que o professor faz é apresentar e esclarecer as dúvidas dos alunos em relação ao estudo em casa. Isso toma pouco tempo da aula, né? Digamos 10 minutos, 15 minutos, aqui eu estou falando em linhas gerais. Em seguida, o professor propõe atividades de aplicação desses conteúdos, desses conceitos que foram aprendidos ou introduzidos em casa. Eles tentam colocar em prática, então isso pode acontecer através de resolução de problemas, uma atividade experimental, uma atividade de elaboração de projetos, que pode ser pode levar mais de uma aula, inclusive, mas esse é o caso. Então, primeiro, o aluno toma contato com o conteúdo em casa através de um vídeo. Depois a gente vai ver que não precisa ser necessariamente um vídeo. Isso eu estou apresentando o modelo do livrinho da sala de aula invertida que eu apresentei no início. Então o aluno assiste a um vídeo, responde algumas questões, passa a resposta para o professor. O professor, de posse dessa resposta, apresenta e inicia a sua aula retomando essas dúvidas, esclarecendo essas dúvidas dos alunos e em seguida coloca os alunos a trabalharem de forma ativa em resolução de problema, projeto e usualmente de forma colaborativa. Então aproveita-se o momento em sala de aula para que os alunos colaborem e trabalhem juntos, né, com o professor como mediador. Esse artigo que está aí também foi a base para essa aula de hoje, né, sala de aula invertida, inovando as aulas de física. Apesar do título ser sobre física, né, boa parte do conteúdo que está presente nesse artigo serve para qualquer disciplina, né? Então,
basicamente apresenta a sala de aula invertida, dando alguns exemplos de como aplicar, né, e dos fundamentos, assim como a aula de hoje. Então, quem tiver interesse pode acessar esse artigo. Então, por que sala de aula invertida? O que se inverte na sala de aula invertida? Aqui eu apresento para vocês as 3 principais inversões. Inversão em relação ao quê? Ao ensino tradicional. Então, por exemplo, no ensino tradicional, o foco está no professor. Tá? Qual a inversão que ocorre? O foco passa do professor para o aluno. Então, na sala de aula invertida, a gente tem o foco no aluno. A segunda inversão é a seguinte: a apresentação do conteúdo em sala de aula. É assim que se faz no ensino tradicional. Né? Apresenta-se o conteúdo em sala de aula. Já na sala de aula invertida, então invertendo isso, a apresentação do conteúdo passa a ser fora da sala de aula. E a terceira inversão é que no ensino tradicional a gente tem um engajamento ativo do aluno fora da sala de aula. Né? Geralmente os alunos vão resolver listas de problemas, geralmente sozinhos, em casa, sobre o conteúdo que foi apresentado pelo professor em sala de aula. Então ocorre um engajamento ativo, só que fora da sala de aula. Então a inversão que ocorre aqui é que o engajamento ativo passa a acontecer em aula. Tá? Então essa resolução de problemas, que é uma etapa importantíssima do estudo para a aprendizagem, para a construção da aprendizagem do aluno, ela é feita em sala de aula, onde ele está com auxílio dos colegas e do professor para resolver. Né? Então faz muito mais sentido que isso seja feito e aproveitado no tempo em sala de aula. Agora, o que não é sala de aula invertida? Né? Primeiro, a sala de aula invertida não é algo inédito, no sentido de ser algo novo que foi inventado recentemente, né? Ou a partir do próprio livro do Bergman e do Errol Sims, que eu apresentei antes. Então, ela não é algo inédito. E não existe uma única maneira de inverter a sala de aula. Eu gosto de pensar a sala de aula invertida como um modelo, não como um método de ensino, mas como um modelo no qual vários métodos se encaixam. Então aqui eu apresento alguns desses métodos que se encaixam nesse modelo de sala de aula invertida, ou seja, que obedecem, em parte, aqueles princípios pedagógicos e aquela prática que eu estabeleci, que eu mostrei antes para vocês. Tá? Entre eles a gente tem a aprendizagem baseada em projetos, tá? O peer instruction, ou instrução pelos colegas em português, uma tradução livre, o Team-Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes, o ensino de ciências por investigação, o ensino sob medida, que é o Just-in-Time Teaching, e o ensino baseado em problemas. São alguns exemplos e a maioria deles é inclusive mais antigo que o livro que a gente reconhece como sendo o livro base para a sala de aula invertida, que é aquele livro verde que eu mostrei no início. Por exemplo, a aprendizagem baseada em equipes é da década de 70 do século passado. O ensino, instrução pelos colegas é da década de 90. Então, não são métodos que nós diríamos que são métodos novos, né? Então não é algo inédito e não existe uma única maneira de se inverter a sala de aula. Isso precisa ficar claro, tá? E um detalhe, só uma observação, quando eu falo bastante aqui do ensino tradicional em comparação à sala de aula invertida, né? Porque a sala de aula invertida ela é uma inversão em relação à aula, ao ensino tradicional. Mas, ao fazer isso, eu não quero, e eu acho que nós não devemos demonizar, né, o ensino tradicional, principalmente a aula expositiva, que é uma das técnicas mais utilizadas no ensino tradicional, porque ela tem a sua função, né? Veja que a aula expositiva, mesmo na sala de aula invertida, ela aparece. Ela aparece, só que na sala de aula invertida a gente quer aproveitar o tempo em sala de aula. Então a gente passa essa exposição para ser feita em casa, onde o aluno vai poder olhar o vídeo ou ler um livro e vai poder reler, né, ou rever o vídeo, perguntar para o professor depois alguma coisa que ele não entendeu. Então a gente, de uma certa maneira, tenta melhorar essa forma de estudar, né, do aluno. Mas a aula tradicional, no sentido da aula expositiva, ela não é
não pode ser demonizada apenas. Ela, acho que tem que ter uma mistura de métodos, uma pluralidade metodológica, porque alguns alunos aprendem bem na exposição do professor, outros não, né? Então a gente tem que saber trabalhar com diferentes métodos em diferentes situações. Feito esse parênteses, a gente segue para o que não é sala de aula invertida. Inverter a sala de aula não implica necessariamente o uso de videoaulas. Esse é um erro comum, justamente por associarem a sala de aula invertida àquele livro, aquele livrinho verde, porque lá o método implica que os alunos assistam a um vídeo que o professor produza ou pegue na internet, né? Mas a questão que está por trás da sala de aula invertida é que o primeiro contato do aluno com o conteúdo seja feito em casa, não em sala de aula. Esse é o princípio que está por trás. Não é a ideia de que o primeiro contato do aluno com o conteúdo tenha que ser feito em casa através de um vídeo ou de uma videoaula. Não é esse o princípio que rege a sala de aula invertida dessa maneira que eu estou apresentando para vocês, tá? A maneira que eu entendo que seja a sala de aula invertida. Então, não existe, essa não é a única maneira de se inverter a sala de aula. Não é apenas com vídeo. Eu posso usar livro, eu posso usar um podcast, eu posso usar alguma outra maneira de uma leitura colaborativa. Depois eu vou apresentar algumas maneiras, mas não precisa ser necessariamente o uso de videoaulas. Então, assim a gente encerra essa parte da aula, que é o que é, então, a sala de aula invertida, que envolve a inversão desses três aspectos que eu mencionei antes, né? O primeiro contato do aluno, que era antes feito em sala de aula, passa a ser em casa. O foco, que antes era no professor, passa a ser no aluno. E o engajamento ativo, que era feito exclusivamente em casa, através de resolução de problemas, passa a ser em sala de aula, com os colegas, com o auxílio dos colegas e do professor. Passando agora para a segunda parte da aula, a gente vai discutir então um pouquinho de por que inverter a sala de aula, por que é importante. E aqui eu vou trazer alguns resultados, alguns poucos resultados da literatura que respondem a essa pergunta. Primeira razão que eu trago para você sobre por que inverter a sala de aula é que ela melhora, né? Tem evidências de que ela melhora os resultados em questões conceituais, em testes conceituais. Os exemplos que eu estou trazendo aqui é do ensino de física, por ser a minha área, mas você tem também evidências para a química, para a matemática, para outras áreas. Mas ele melhora o resultado, então, em questões conceituais. Não se assustem com esse gráfico que eu vou explicar para vocês, tá? Esse aqui é um estudo de 98, ele é um estudo clássico da literatura, que tem literalmente milhares de citações, tá? E nesse estudo, o autor ele aplicou um pré-teste, um teste com questões conceituais antes de um determinado conjunto de aulas e um pós-teste depois que passaram essas aulas. E ele fez isso para turmas em que se tinha o método tradicional de ensino, que estão representadas com os quadrinhos, bolinhas e losangos cinzas, tá? São as aulas tradicionais, as turmas com aulas tradicionais. E os que estão em branco são turmas em que houve algum tipo de engajamento interativo. Ou seja, os alunos colocaram a mão na massa em sala de aula, que é algo característico da sala de aula invertida. Tá? E aqui nós temos os quadrados são ensino médio, né? Os círculos são correspondentes ao college nos Estados Unidos e o losango à universidade. E aí, como é que funciona esse gráfico? No eixo horizontal, nós temos a porcentagem de acertos no pré-teste, ou seja, antes das aulas. Antes das aulas. Aqui nós temos de 20% a 100% de acerto, tá? E no eixo vertical,
nós temos a porcentagem do ganho. Tá? Então o ganho foi de 20, 40, 60, 80%. Cabe uma observação que esse ganho aqui não é o ganho simples, tá, pessoal? Ou seja, imagina que alguém tirou 8 no pré-teste e 10 no pós-teste. Tá? O ganho simples desse estudante seria 2. Tá? Mas o ganho que é apresentado nesse estudo, a gente chama de ganho médio normalizado, e posteriormente ficou conhecido como ganho de Reiki, é o ganho, é o quanto o estudante melhorou, tendo em vista o que ele poderia melhorar. Né? Entende? Então, é o seguinte, se nesse exemplo a pessoa tirou 8 e depois tirou 10, o ganho de Reiki dela, o ganho médio normalizado, é de 100%. Ou seja, o estudante melhorou tudo aquilo que ele poderia melhorar. Tá? Feito essa observação sobre o ganho, notem que os que foram com ensino tradicional estão mais abaixo, aqui, ó, com ganho em média de 20%, e os que são com métodos interativos estão mais acima, com 40%, tem 60%, perto de 60%, e assim por diante. Então aqui a gente vê claramente uma melhora no desempenho nesse teste conceitual em turmas em que houve engajamento ativo em sala de aula. Tá? E esse estudo ele foi desenvolvido com 6.542 estudantes. Então ele é um estudo que hoje, metodologicamente, não é tão valorizado, porque hoje se valoriza muito mais uma pesquisa qualitativa do que uma pesquisa quantitativa, mas ele é emblemático e ele representa um marco para essa onda de defesa, né, a métodos ativos de ensino. Na mesma linha, eu trouxe outro estudo aqui que mostra a mesma coisa, basicamente. Olha só, a gente tem nesse estudo uma turma de controle e uma turma experimental. A turma de controle era uma turma com ensino tradicional, né? E a turma experimental, uma turma com um método ativo de ensino ao estilo sala de aula invertida. Aqui nesse gráfico nós temos no eixo horizontal o score, né? a pontuação no teste, tá? de 1 a 12, né? Seria o número de questões. E aqui no eixo horizontal nós temos o número de estudantes. Então, se nós olharmos no cinza mais claro, nós temos o score mais baixo, que são os com o método tradicional, que tiveram aula com o método tradicional. E no cinza mais escuro nós temos um número de acertos, um score muito mais alto, que corresponde à turma em que foi implementado um método ativo de ensino. Tá? Uma peculiaridade desse estudo que é interessante é que a aula tradicional ela foi dada por um professor que é considerado um popstar, né? Um professor aqueles que todo mundo adora as aulas, que enche o auditório, que todo mundo gosta, né? Que todo mundo acha incrível a exposição dele. E a aula com o método ativo foi realizada com alunos que foram formados para utilizar o método, mas que são professores inexperientes. Tá? Então é interessante que mesmo com professores inexperientes, os ganhos com o método ativo foram maiores, ou seja, o score foi maior do que com o método tradicional. E aqui eu trago um exemplo com a mesma ideia, só que no contexto brasileiro. Os outros anteriores eram todos em contexto norte-americano e universitário. Esse aqui é um contexto brasileiro e no ensino médio. Tá? Esse rapaz aqui foi um colega meu, né, grande amigo, Wagner, e ele dá aula no Instituto Federal em Pelotas. Ele aplicou uma série de aulas com o Peer Instruction, que é um método ativo de ensino, e também fez um teste, né, e analisou o ganho entre o pré e o pós-teste do ensino tradicional, dando aulas tradicionais, e com o IPC, que é a instrução pelos colegas, que é aquele que eu mencionei, o Peer Instruction. Notem, né, que o ganho aqui está 0,65, corresponde a 65%, e no ensino tradicional o ganho foi de 32%, mostrando também que tem um ganho maior
com o método ativo de ensino. Isso, então, também no nosso contexto, no contexto brasileiro, contexto de um instituto federal. Um outro aspecto, então, de por que inverter a sala de aula, eu trago aqui a ideia de que melhora a qualidade do estudo em sala de aula. E para mostrar esse aspecto, eu trouxe esse estudo que foi feito por pesquisadores no MIT. Os pesquisadores eles analisam a atividade eletrodérmica, tá? Que sem entrar em detalhes, ela nos dá, né, quer dizer, um aumento nessa atividade eletrodérmica, ela nos remete a um aumento na atividade cognitiva, um aumento na atividade cerebral, tá? E esse estudo eles colocaram uma espécie de uma pulseira nas pessoas que monitorava essa atividade eletrodérmica e essas pessoas passaram alguns dias utilizando essa pulseira e foram avaliadas em diferentes atividades que elas estavam, né? Uma coisa interessante, esse não é um estudo de caráter educacional, tá? Mas ele tem uma implicação interessante, é que se nós olharmos como que era a atividade cognitiva dos alunos em sala de aula, nós vemos que é baixíssimo. Né? Isso numa sala de aula tradicional, uma aula expositiva tradicional. E se vocês olharem logo do lado, nós temos dormir, né? Então eles têm uma atividade cerebral muito mais ativa dormindo do que em sala de aula. Né? Isso já justifica a gente tentar estabelecer uma abordagem mais ativa em sala de aula. A única coisa que tem uma atividade parecida, uma atividade cerebral parecida com a aula, é assistir televisão. Né? Vejam que estudar tem uma alta atividade cognitiva, né? Fazendo o dever de casa tem uma alta atividade cognitiva. Então, por que não trazer essa atividade cognitiva para dentro da sala de aula e aproveitar o tempo em sala de aula para melhorar a qualidade do estudo? Né? Esse é um segundo argumento que eu trago para essa pergunta de por que inverter a sala de aula. Um terceiro aspecto é que o aluno tenha crenças de autoeficácia em aprender física mais positivas. O que é isso? Né? O que são crenças de autoeficácia? Vou explicar em linhas gerais para vocês. É o seguinte, crenças de autoeficácia são julgamentos que a pessoa tem sobre a própria capacidade de fazer alguma ação específica ou algum conjunto de ações. Tá? Então, o quão capaz eu me sinto de realizar uma atividade específica. Então, o quão capaz eu me sinto de aprender física. Quão capaz eu me sinto de resolver problemas do livro X. Então, isso são crenças de autoeficácia. E a literatura mostra que essas crenças de autoeficácia, ou seja, o quão capaz eu me sinto de fazer alguma coisa, de lidar com as demandas acadêmicas, por exemplo, influencia o meu desempenho nas provas, influencia a qualidade do meu estudo, influencia a evasão na universidade, no caso do ensino universitário, e uma série de outros fatores. É um grande preditor de desempenho de aprendizagem. Tá? Essas crenças de autoeficácia, eu trouxe aqui um estudo que foi feito no meu mestrado, em que nós implementamos o método aprendizagem baseada em equipes, o Team-Based Learning, que é um modelo, que se enquadra no modelo de sala de aula invertida. Nós implementamos o Team-Based Learning em uma disciplina de Física 3 em nível universitário na URGS. Tá? E aqui eu trago um exemplo de como era a autoeficácia deles em aprender física, ou seja, o quanto eles se sentiam capazes de aprender física antes e depois da disciplina. Em azul a gente tem antes da disciplina e vermelho a gente tem depois das aulas. E aqui a gente tem cada um dos alunos de 1 a 27, eram 27 estudantes. E no eixo vertical nós temos o nível de autoeficácia em aprender física de 0 a 100. Então é visível que há um aumento em praticamente todos os estudantes em relação à autoeficácia deles. Tá? Claro que a gente não apenas analisou se houve ou não um aumento, mas nós buscamos também entender o que, né? Como
esse método em específico, né, com o método de sala de aula invertida, como que essa experiência dos estudantes fizeram com que eles aumentassem as crenças de autoeficácia em aprender física. Isso a gente também tentou responder, tá? Só para vocês entenderem o resultado que eu vou mostrar, o autor, que é o Albert Bandura, que cunhou, né, que criou a teoria na qual as crenças de autoeficácia estão inseridas, ele diz que existem 4 fontes principais para as crenças de autoeficácia, ou seja, 4 maneiras principais de se criar, se desenvolver as crenças de autoeficácia. São elas as experiências pessoais, então experiências diretas que eu tenho, digamos que quanto mais eu tiver experiências positivas resolvendo problemas de física, a tendência é com que eu aumente minhas crenças de autoeficácia. A segunda são as experiências vicárias, ou seja, as experiências de observação. Ao observar o meu colega resolvendo um problema de física, eu posso entender, eu posso interpretar isso como uma capacidade minha também. Quer dizer, se ele consegue, eu também consigo resolver esse problema. Então esse é um tipo de experiência vicária. A outra é a persuasão social, quer dizer, o professor incentivar o aluno a acreditar que ele é capaz de fazer. Um clima amistoso em sala de aula pode fomentar as crenças de autoeficácia dele em aprender física, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, lembrando que não precisa ser apenas em física, mas o estudo que eu estou mostrando é específico da física. E uma última é a redução de estresse, né? Ou os estados fisiológicos, ou seja, como eu me sinto se eu estou suando, se eu estou nervoso, se eu estou ansioso. Eu posso interpretar essa ansiedade como uma falta de capacidade. Então, ao colocar todo o peso numa prova, toda avaliação em cima de uma prova, e se eu fico nervoso com isso, isso pode fazer com que eu me sinta incapaz de aprender física, eu interprete isso como uma incapacidade de aprender física. E isso pode comprometer toda a minha vida acadêmica, né? Nesse exemplo. No nosso estudo, isso que eu comentei já são alguns resultados. Por exemplo, nós identificamos que a resolução de problemas contextualmente ricos, ou seja, diferentes daqueles problemas tradicionais do livro do Halliday, desses livros-textos, e também a resolução de questões conceituais, davam experiências positivas para os nossos alunos, e essas experiências eram interpretadas, né, como um aumento na capacidade deles de resolver problemas, de aprender física. A interação entre os estudantes, que entra como uma experiência vicária, ou seja, bem aquilo que eu falei, assistir, conseguir ver um colega que eu enxergo como parecido comigo, né, com as mesmas capacidades que eu, resolvendo um certo problema, me fez com que eu me sentisse capaz de fazer a mesma coisa, de resolver aqueles problemas, de aprender física. Então esse sentimento, essa percepção foi identificada, né, através de entrevistas, de observações nos alunos, nesses 27 alunos. Quer dizer, em alguns desses 27, né, não foram todos. Outra questão que apareceu, então, incentivo do docente e estabelecimento de um clima de cooperação entre os alunos. Também nas entrevistas nós identificamos que esse foi um fator que contribuiu para o aumento de autoeficácia em aprender física dos nossos estudantes. E também a diversificação, né, diversas e frequentes práticas de avaliação e feedback, ou seja, lembra que eu falei que a sala de aula invertida, a avaliação era formativa ao longo do processo? Pois é, nessa disciplina nós fizemos isso. Praticamente toda a aula havia algum tipo de avaliação ou de feedback, de retorno para os alunos, e o peso das provas era bem mais baixo do que usualmente é. Se eu não me engano, o peso das provas era de 40%. O restante eram atividades que eram feitas em aula, em grupo, de forma colaborativa. Então, a redução do estresse de ter uma prova com peso muito alto, nós identificamos também que fez com que eles aumentassem os níveis de autoeficácia. Um quarto aspecto que está relacionado com o anterior é a construção de equidade de gênero. Tá? Infelizmente, o que a literatura mostra é que
há uma diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres, principalmente no início dos estudos de física a nível universitário, tá? Então, geralmente a gente tem, a literatura mostra isso, que as mulheres se sentem menos capazes de aprender física que os homens. Então há um gap, uma lacuna, entre os níveis de autoeficácia de homens e mulheres em disciplinas de física introdutória, tá? E o que a gente tem nesse estudo aqui, que foi feito em Harvard, é que existe um gap inicial entre mulheres e homens no pré-teste, né, um pré-teste sobre autoeficácia, tá? Um pré-teste de autoeficácia, que desaparece no pós-teste. Isso aconteceu em 2016 e numa segunda aplicação em 2017. Isso em uma disciplina que era organizada no modelo de sala de aula invertida. Tá? E aí existe na literatura vários trabalhos que mostram que no ensino tradicional isso não acontece, ou seja, o gap se mantém, a diferença entre homens e mulheres nos níveis de autoeficácia se mantém no ensino tradicional, e isso, outros trabalhos mostram que, utilizando métodos ativos no modelo da sala de aula invertida, esse gap desaparece, né? Então ele é importantíssimo para a questão de uma construção de uma equidade de gênero. E eu poderia trazer muitas outras razões, né, de por que inverter a sala de aula. Aqui eu trago só mais algumas para citar, não vou entrar em detalhes, mas o modelo de sala de aula invertida contribui para o desenvolvimento de habilidades voltadas ao trabalho colaborativo, ao desenvolvimento de hábitos de estudo, ao desenvolvimento também de atitudes, né, sentimentos mais positivos em relação à ciência, e por último, a conscientização e responsabilidade social. Quer dizer, dependendo do método que eu coloco, que esteja no modelo de sala de aula invertida, eu posso ter resultados diferentes, né? Então, essa questão da conscientização e responsabilidade social aparece em métodos como a aprendizagem baseada em projetos, em que eu posso colocar os alunos a resolver algum problema real da comunidade em que eles estão inseridos, né? Tudo isso colocado nesse modelo de sala de aula invertida, mas com um método específico. Então aqui a gente encerra essa parte de por que inverter a sala de aula. Então eu trouxe alguns exemplos. Nós falamos, né, da melhora em desempenho, em testes conceituais, na melhora das crenças de autoeficácia, na qualidade do estudo, equidade de gênero, entre outros. Agora, passando para a última parte da nossa aula, eu vou falar um pouquinho em como inverter a sala de aula, como colocar isso em prática. Eu não vou entrar em detalhes nessa aula em um método específico, tá? Eu vou falar do modelo e vou falar de estratégias agora gerais, que podem se enquadrar em vários modelos, tá? Então, nessas minhas estratégias gerais que eu gosto de tratar, existem 3 elementos importantes, tá? Que não são 3 passos rígidos nem nada, mas são 3 elementos importantes. O primeiro é nós, enquanto professores, temos que escolher como o novo conteúdo será apresentado ao aluno. Tá? E aí existem várias opções. Como que nós vamos apresentar esse conteúdo? Aqui trouxe alguns exemplos simples para vocês, que são os vídeos, que é o que a gente comentou desde o início. Então aqui, desde coisas mais tradicionais, como o Me Salva, que são resolução de problemas, apresentação de conteúdo bem de uma maneira formal. Nós temos o Nerdologia aqui, que é um exemplo de forma de tratar como uma divulgação científica, né? Dependendo da forma que eu quero abordar um conteúdo, eu posso trazer um vídeo mais vinculado a essa parte da divulgação científica. E aqui atrás eu tenho um vídeo sobre o projeto Litro de Luz, que envolve a questão da conscientização social. Tá? Não vou entrar em detalhes nesses vídeos, nesses detalhes, mas cada um teria um propósito diferente, mas eu vou escolher como eu vou abordar, eu vou apresentar esse conteúdo. Outra maneira de fazer isso pode ser através de podcast. Então, estou pensando aqui numa aula de ensino médio, eu quero introduzir um assunto novo, quero que os alunos se interessem por ele.
Eu posso pegar, né, o Nerdcast, Dragões de Garagem, SciCast, são exemplos de podcasts de ciências, né, que são feitos por pessoas que têm, né, formação e trazem uma linguagem mais acessível para o público, né, em geral. E por último, não é o último, mas é muito importante também, a questão da leitura. Eu já ouvi falar em algumas conversas, alguns professores me dizem, mas eu tenho que seguir uma apostila específica, que a escola manda que eu siga uma apostila específica, ou eu não posso utilizar vídeo em sala de aula, eu tenho que usar o livro, né? Eu posso usar o livro, então eu posso indicar para o aluno que ele leia 3, 4, 5 páginas de um determinado capítulo em casa, né? Não pode ser, claro, uma leitura muito extensa, tem que ser algo mais resumido, né? Uma forma mais sintética, porque se a gente pedir para o aluno ler 50 páginas, se torna inviável. Aqui eu trago também exemplos de reportagens, se eu quiser fazer uma aula sobre conscientização ambiental, alguma coisa assim, eu posso ter reportagens como essa. Ó. 2019 fecha a pior década da crise climática, ou por que cientistas dizem que próximos 18 meses serão cruciais para salvar o planeta. Isso pode fomentar alguma discussão sobre algum projeto, sobre alguma coisa que eu queira desenvolver em sala de aula. Um último exemplo dessa parte de escolher a forma de apresentar o conteúdo, eu falo da leitura colaborativa. Tá? Eu posso ler o livro sozinho, em casa, mas se é um contexto em que o aluno tem acesso à internet, né, eu posso fazer a leitura colaborativa. Aqui eu tenho um software que o nome é Perusall, é um software que nos possibilita fazer o upload de um texto ou de um vídeo também, de áudio, agora tudo isso dá para fazer, mas aqui eu trago o exemplo da leitura colaborativa. E os alunos podem lendo e marcando e fazendo comentários ao lado. E esses comentários podem, imagina que o aluno faz uma pergunta, um outro colega vai ver essa pergunta e vai poder responder, né, ou investir na discussão com o colega. Então é bem interessante essa alternativa. Um segundo elemento, então, o primeiro é escolher como apresentar esse conteúdo ao aluno em casa. O segundo seria fazer com que esse estudante reflita a respeito do que ele leu, viu, ouviu. Ou seja, não dá apenas o vídeo para que ele assista, mas fazer com que ele reflita sobre aspectos particulares e específicos desse vídeo, né, texto ou podcast. Formas de se fazer isso. Eu posso, ali está errado, né? Não é entre, é entregar, né? Entregue um pequeno questionário, eu posso fazer algumas pequenas perguntas conceituais sobre aquilo que está sendo estudado no texto, que faça ele retomar o texto para tentar responder e pensar. Eu posso pedir que os alunos formulem perguntas, né? Então, posso pedir que formulem 3 perguntas sobre o tema estudado. Também posso organizar fóruns de discussões. Aqui eu dou o exemplo do Moodle, poderia ser em qualquer rede social. Claro que isso tem que ser bem organizado e o professor tem que estar em cima, né, mediando de forma adequada essa discussão. Nessa questão de entregar um pequeno questionário, além de questões conceituais sobre conteúdo específico, eu posso ter questões genéricas de feedback, como essa que eu trago para vocês. Por exemplo, ó, em sua leitura do material indicado, você achou alguma coisa confusa? O aluno responde sim ou não, né? E aí vem a segunda parte da pergunta. Em caso afirmativo, explicite, entrando em detalhes, aquilo que você achou mais confuso. Caso você não tenha achado nada confuso em relação ao conteúdo estudado, diga o que mais lhe despertou interesse na leitura. Nesse espaço, você também pode fazer perguntas. Então, uma pergunta que pode ser usada em qualquer contexto, né? Poderia trocar texto por vídeo, ou seja lá o que for, e os alunos responderiam e o professor receberia o feedback dos alunos antes da aula para preparar a aula dele. Então, imagina que os alunos vão enviar esse formulário para o professor antes da aula consegue ter acesso a essas respostas e consegue fazer uma aula
específica, né, para aqueles alunos, para as dificuldades que aqueles alunos têm. Isso é um exemplo, né, de sala de aula invertida. E o terceiro elemento, muito importante, é conectar a aula ao estudo prévio. Se o que for feito em sala de aula estiver totalmente desconectado do que foi feito em casa, os alunos, primeiro, que eles não vão comprar a ideia da sala de aula invertida e tudo vai perder o sentido, né? Então, se eu peço para eles olharem, assistirem algum vídeo, responderem umas questões, e eu chego em sala de aula e começo a explicar um outro conteúdo, toda a atividade perde sentido, né? E vai perder também engajamento dos alunos. Então é importante eu conectar a aula ao estudo prévio. Como fazer isso? Bom, primeira coisa, tem que responder as dúvidas dos alunos, né? Ou fomentar elas, ou discutir elas em sala de aula. Ou seja, naquela questão que eu apresentei antes, se o aluno me fez uma pergunta, eu trago essa pergunta em sala de aula e respondo com os colegas. Esse é um exemplo relativamente simples, né? Não que seja fácil de se fazer, porque às vezes as perguntas podem ser bem complicadas, mas é bem efetivo, né? Então, responder às dúvidas é uma forma de conectar a aula ao estudo prévio. Outra maneira é pedir que os alunos resolvam problemas de aplicação dos conceitos estudados em casa. Tá? Isso, na verdade, é complementar ao primeiro. Então, eu posso, no início da aula, responder às dúvidas dos alunos e depois colocar eles, né, em grupos para resolver problemas. Né? Problemas que sejam realmente aplicações daquilo que foi estudado de forma mais introdutória em casa. E uma terceira maneira que também pode e deve, né, complementar as anteriores é instigar a colaboração entre aqueles que compreenderam o que foi estudado e aqueles que ficaram com dúvida. Então, em vez de deixar que os grupos se formem só por afinidade, tenta colocar, né, o professor pode tentar colocar aqueles que entenderam, né, que compreenderam o conteúdo com aqueles que tiveram mais dúvidas, para que um aprenda com o outro. Né? Aquele que já compreendeu, ele vai consolidar, né, o conhecimento ao ter que explicar para o colega que está com dificuldades, e o que está com dificuldades vai ter a explicação de alguém que recém aprendeu aquele conteúdo, então ainda está fresco na memória, né? Ao contrário do professor que às vezes não lembra as dificuldades iniciais de quem está começando a compreender um certo conteúdo. Aqui eu trago um exemplo da disciplina que eu comentei do meu mestrado. Esse é um exemplo de slide que nós utilizávamos, eu e meu orientador, nas aulas. Vocês vejam que o slide é relativamente simples. Aqui tem o tema, que era a lei de Coulomb, e aqui perguntas dos alunos e comentários a essa tarefa de preparação prévia, que eles faziam em casa e mandavam para o professor. Então, nós temos um slide simples com questões. Claro que depois nós abordávamos a resposta a essas questões de diferentes maneiras, às vezes trazendo uma simulação, um experimento, ou uma explicação, né, no quadro, poderia ser. Mas vejam que é uma forma de trazer as perguntas para serem respondidas. Aqui a gente tem um exemplo dos alunos resolvendo problemas. Nós entregávamos pequenos quadros brancos para eles resolverem entre os grupos. Então eles resolviam em grupo alguns problemas e depois um do grupo era solicitado a explicar para o restante da turma a solução que o seu grupo fez para resolver o problema. É bem interessante, é uma dinâmica que engajava bastante os alunos. Então, sintetizando os três elementos que podem ser compostos de várias maneiras, primeiro, né, escolher como um novo conteúdo vai ser apresentado ao aluno. Segundo, fazer com que ele reflita a respeito do que ele leu, do que ele viu, do que ele ouviu. E terceiro, muito importante, conectar a aula ao estudo prévio, respondendo às dúvidas deles ao estudo prévio e fazendo eles aplicarem, né, os conceitos aprendidos em casa, estudados em casa. E assim a gente encerra essa terceira parte de como
inverter a sala de aula. Alguns comentários finais são os seguintes. Primeiro, que o professor que ele deseja modificar a própria prática, ele não precisa se fixar em um único método. Como eu falei, existem várias maneiras de inverter a sala de aula, dependendo do objetivo, do propósito, né, o que o professor quer atingir, o que a escola quer atingir, eu posso adaptar, né, e também eu posso trazer diferentes métodos dependendo da minha turma, né, das características particulares da minha turma. Então, a ideia é que haja uma pluralidade metodológica. Segundo aspecto que é importante para comentar é que os métodos ativos de ensino eles não podem ser vistos como receitas. Então, esses 3 passos que eu falei para vocês não devem ser encarados como receitas, ou qualquer método que vocês venham a entrar em contato de sala de aula invertida, vocês não podem encarar como receitas. Tá? E também não podem serem seguidas, né, como meras técnicas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, depois isso não está certo. Eu tenho que tentar compreender que princípios estão sustentando essas técnicas. Tá? E a partir dessa minha compreensão, eu posso fazer modificações conscientes que melhor adaptem o método a uma realidade particular, ao meu contexto específico. Mas com um bom entendimento do método, das características particulares daquele método, eu consigo fazer adaptações e personalizar esse método para ficar melhor para o meu contexto, para a minha realidade. E por último, cuidado com a avaliação. Ou seja, se nós fazemos todas essas modificações na sala de aula, nós não podemos continuar fazendo a mesma avaliação que era feito antes. A avaliação ela tem que ser coerente com a abordagem de ensino. Então, uma forma de fazer isso é avaliar aspectos de forma processual, né? Ao longo do semestre, do ano, do bimestre, avaliar as pequenas atividades que os alunos fazem, em vez de utilizar uma prova de conhecimento lá ao final. A mesma coisa, se eu utilizo questões conceituais no meu método, eu não posso chegar na prova e fazer apenas questões de aplicação de fórmula, questões formulísticas. Tem que ser coerente a avaliação com a abordagem de ensino, certo? E era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.